E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. Jair atravessa um momento de incerteza dentro do Vasco da Gama, enquanto seu futuro no clube permanece indefinido. Durante o atual período de recesso, ele optou por viajar para a Itália, onde tem aproveitado para descansar e recuperar as energias. As imagens que o volante compartilha nas redes sociais mostram um roteiro de passeios por cidades históricas e paisagens encantadoras, revelando um lado mais tranquilo e distante das pressões do futebol. Esse descanso vem em um momento crucial, já que o Vasco ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a permanência do jogador, que aguarda ansiosamente por um posicionamento oficial. A trajetória de Jair no Vasco não se desenvolveu como muitos esperavam no momento da contratação. Chegando ao clube como uma das principais apostas para o meio-campo, o volante enfrentou uma série de desafios logo no início. A principal dificuldade foi uma lesão grave no joelho, que o afastou dos gramados por um longo período e prejudicou sua adaptação e sequência de jogos. Após a recuperação, Jair não conseguiu reencontrar o ritmo que o colocaria como titular absoluto, algo que impactou diretamente sua participação nas partidas. Essa oscilação na performance fez com que ele perdesse espaço para outros jogadores e ficasse fora dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada. Além dos problemas dentro de campo, a situação de Jair se complica devido ao planejamento financeiro e estratégico do Vasco. A diretoria, em meio a uma reformulação do elenco, busca reduzir custos e montar um time mais competitivo para o futuro. Como parte desse processo, o volante foi incluído na lista de atletas negociáveis para a atual janela de transferências. Embora já tenha recebido sondagens de clubes do futebol brasileiro e do exterior, nenhuma proposta oficial foi apresentada até agora. Essa indefinição gera uma tensão natural para Jair, que precisa manter o foco enquanto aguarda uma definição que pode mudar completamente o rumo de sua carreira. Enquanto o futuro no Vasco permanece incerto, Jair tem aproveitado seu tempo livre para cuidar da saúde física e mental longe dos campos. A viagem pela Itália tem sido uma oportunidade para renovar as energias e se afastar do ambiente competitivo e às vezes desgastante do futebol. Momentos de lazer, visitas a pontos turísticos e a convivência com novas culturas podem fazer toda a diferença para que o atleta volte com uma cabeça mais tranquila e pronta para encarar os desafios que o aguardam, seja permanecendo no Vasco ou iniciando uma nova etapa em outra equipe. Essa pausa estratégica é fundamental para sua recuperação integral, tanto no aspecto físico quanto emocional. O cenário que envolve Jair ainda está aberto e sujeito a mudanças rápidas, à medida que o Vasco avança em seu processo de reformulação e negociações. O clube precisa fechar sua lista de jogadores o quanto antes para iniciar a próxima fase da temporada com um elenco equilibrado e motivado. Para Jair, o momento é de paciência e preparação, pois o desfecho pode vir a qualquer instante. A torcida, por sua vez, acompanha atenta, na esperança de que o volante consiga reencontrar sua melhor versão e contribuir para o sucesso do time, seja no Vasco ou em um novo desafio que se apresente. Nos bastidores do Vasco da Gama, um possível acordo entre o presidente Pedrinho e um investidor ainda não revelado está movimentando as estruturas do clube e promete uma mudança significativa na gestão da SAF do Vasco. Fontes próximas à negociação indicam que as conversas avançam com rapidez e intensidade, sinalizando que o investidor poderá assumir o controle da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, trazendo uma nova dinâmica para o comando do clube. Essa potencial parceria chega em um momento crucial, no qual o Vasco busca fortalecer suas finanças e reestruturar seu elenco para enfrentar os desafios da temporada, gerando grande expectativa entre a torcida e a imprensa. A chegada de um novo controlador pode representar não apenas uma injeção de recursos, mas também uma transformação profunda na forma como o futebol vascaíno é administrado, com impacto direto nas decisões esportivas e comerciais. A negociação ainda está em fase preliminar, mas já desperta um misto de esperança e cautela entre os envolvidos, que acompanham atentamente os desdobramentos. A entrada desse investidor na SAF pode significar uma maior profissionalização da gestão, abertura para novos projetos e um fôlego financeiro necessário para tirar o Vasco de uma situação delicada. No entanto, permanecem dúvidas sobre quais serão os termos do acordo, o grau de autonomia que o clube terá e o perfil do novo controlador, elementos que definirão os rumos da parceria. Enquanto isso, torcedores aguardam ansiosos para entender como essa mudança poderá influenciar a identidade do Vasco, o futuro do time em campo e a retomada da estabilidade que o clube tanto busca. Nos corredores do Vasco da Gama, a possível concretização de um acordo entre o presidente Pedrinho e um investidor ainda não identificado vem gerando uma onda de expectativa e curiosidade que pode transformar os rumos do clube e da SAF do Vasco. Com as negociações avançando rapidamente, especula-se que o novo controlador teria poder decisório sobre a gestão da Sociedade Anônima do Futebol, o que representaria uma mudança profunda na administração do clube.
Esse movimento surge em um momento delicado, marcado pela necessidade de reestruturação financeira e esportiva, e pode ser a peça que falta para dar estabilidade e fôlego ao Vasco em meio a uma série de desafios. A possibilidade de contar com uma injeção significativa de recursos e com uma gestão mais profissional desperta otimismo entre torcedores, dirigentes e analistas, que esperam ver o clube finalmente alinhado com as exigências do futebol moderno, tanto dentro quanto fora dos gramados. A notícia acende uma luz de esperança para um clube que há tempos busca equilíbrio entre tradição, paixão e sustentabilidade financeira, prometendo não apenas mudanças imediatas, mas também um planejamento de longo prazo que pode devolver ao Vasco sua força histórica. Apesar da empolgação gerada, o acordo ainda está em fase inicial e traz consigo diversas questões que precisam ser esclarecidas para que a transição ocorra de forma tranquila e efetiva. A entrada desse investidor na SAF pode significar uma revolução na forma como o clube é gerido, trazendo inovação, maior profissionalização e, sobretudo, recursos para investimentos estruturais e no elenco, áreas que têm sido cruciais para o desempenho do Vasco nos últimos anos. No entanto, essa nova fase também exige cautela, já que a autonomia do clube, o perfil do controlador e as condições desse possível acordo são pontos que precisam ser definidos com transparência para evitar conflitos e garantir que os interesses do Vasco e de sua torcida sejam preservados. O momento é de atenção máxima, pois o desfecho dessa negociação poderá definir o futuro do clube em vários aspectos, desde a montagem do time até a consolidação de uma base financeira sólida. Enquanto isso, a torcida vascaína acompanha cada passo com grande expectativa, na esperança de que essa mudança represente o início de uma nova era vitoriosa, capaz de resgatar o orgulho e a competitividade que marcaram a história do Vasco da Gama. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre essa possível mudança no comando da SAF do clube? Será que a entrada desse novo investidor pode ser o impulso que o Vasco tanto precisa para reencontrar o caminho das vitórias e recuperar a sua força dentro e fora de campo? Ou será que essa transformação pode trazer riscos, mexendo em algo tão precioso quanto a identidade do clube? É hora de refletir como você imagina o futuro do Vasco diante dessa possível revolução na gestão. O que espera dessa parceria e quais são as suas maiores expectativas e receios? Sua opinião é fundamental para entender o sentimento que pulsa na torcida diante desse momento decisivo. O Vasco sempre foi movido pela paixão e pelo apoio fervoroso de sua torcida, que nunca deixa de sonhar com dias melhores. Agora, diante dessa iminente mudança, é hora de a voz do vascaíno ecoar mais forte do que nunca. Você acha que o clube deve abraçar essa nova fase com esperança e confiança, apostando na profissionalização e nos recursos que podem vir com o investidor? Ou prefere que o Vasco preserve sua autonomia e tradição, mesmo que isso signifique enfrentar mais dificuldades financeiras e esportivas? Como você imagina a relação entre o clube, a torcida e esse possível controlador? Deixe sua opinião e participe dessa discussão que pode definir os próximos capítulos da história do Vasco da Gama. Afinal, o futuro do clube também depende do que você pensa. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.